Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a esse nosso momento devocional, momento em que a gente se reúne, para juntas estudarmos, meditarmos na palavra de Deus, que é tão importante para as nossas vidas, Esse momento de abandonar tudo, deixar tudo de lado e olhar para a palavra, focar na palavra e aprender com ela. Hoje nós vamos estudar sobre a parábola dos lavradores maus. Lembra, a gente está estudando as parábolas em Lucas. Então hoje é a parábola dos lavradores maus, que está em Lucas 29 e 19, mas também você encontra a mesma parábola em Mateus 21, do 36 ao 43. Então, a mesma parábola em Lucas 20 está em Mateus 21. Se você também quiser conferir e ler lá no livro de Mateus também, você consegue encontrar essa mesma parábola. Aliás, hoje eu quero também mostrar, fazer essa comparação entre os dois textos, porque eles se complementam. Uma passagem complementa a outra e abre o nosso entendimento. Amém? Quero convidar você, mulher, a ficar aqui então comigo nessa manhã, não sair dessa live, permanecer aqui comigo, porque eu tenho certeza que vai ser aprendizado para sua vida, que vai ser edificante para você, tá bom? Quero convidar você também a compartilhar essa live com outras mulheres, mulheres que querem aprender, mulheres que gostam de estudar a palavra de Deus, que entendem que a palavra de Deus, é fundamental para a sua caminhada cristã. Porque a nossa conversão, ela é o ponto de partida, ela não é a linha de chegada, Então, a nossa história com Jesus, ela não termina quando a gente se converte, mas ela começa na nossa conversão. Depois que nós aceitamos Jesus, nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida para que Ele construa em nós, a mulher segundo o seu coração. Então, muita cura precisa acontecer, muitas transformações internas precisam acontecer. E para isso a gente precisa continuar buscando, continuar caminhando, não desistir dessa jornada de transformação e de aperfeiçoamento em Cristo. Você é uma mulher assim? Você é uma mulher que entende isso? Uma mulher que entende que o seu processo de aperfeiçoamento, de ser mais parecida com o Senhor, ele é contínuo, ele é até o final da sua vida ou até Jesus voltar? Então fica aqui comigo, acompanhe o nosso conteúdo, Acesse também o nosso canal lá no YouTube. Lá no YouTube você tem todas as lives gravadas, todas as nossas lives devocionais estão lá no canal. São mais de 160 lives devocionais para você assistir gratuitamente, para você aprender com a palavra de Deus, aprender a fazer seu momento devocional e crescer também no seu relacionamento com o Senhor. A Nana disse que já enviou para as amigas e para as parentes. Obrigada, Nana, por apoiar, por compartilhar e por estar sempre aqui presente. Então, vamos lá começar a nossa leitura, então? Nossa leitura, então, é a parábola dos lavradores maus e a gente vai começar lendo em Lucas 20, do 9 ao 19, tá bom? A minha Bíblia, ela é uma NA, uma Nova Almeida atualizada. Essa é a versão que eu utilizo aqui nas lives devocionais. Então, pode ser que seja um pouquinho diferente da sua Bíblia. Eu sei que em algumas versões a parábola dos lavradores maus está como a parábola dos arrendatários perversos. Então, algumas palavras podem ser diferentes de uma versão para outra, mas o sentido não muda, o sentido é o mesmo. E essa parábola é uma parábola que o Senhor Jesus contou em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, na sua última semana de vida, então nos seus últimos momentos ali, quando ele estava prestes, a ser preso, a ser entregue para ser morto na cruz, ele conta essa parábola. E ele conta essa parábola exatamente para ilustrar a rejeição que ele sofreu durante todo o seu ministério por parte do seu próprio povo, por parte dos judeus, Lá em João, eu até marquei aqui na minha Bíblia essa passagem lá em João, que ele fala isso, Lá em João 1, no versículo, João capítulo 1, no versículo 12, João fala assim:
Mas a todos João 1:11 fala assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? Então Jesus veio primeiramente para o seu próprio povo, para os judeus, mas eles o rejeitaram. E é sobre isso que diz essa parábola. Parábolas são ilustrações, histórias que utilizam figuras simples, como uma vinha, no caso dessa parábola, para explicar coisas profundas sobre o reino de Deus. Então, Jesus tinha essa estratégia, ele ensinava muito por meio de parábolas. Nós lemos já várias parábolas ao vivo aqui, porque a gente aprende muito, né? Então, Jesus utilizava figuras simples, histórias simples, ilustrações simples, para ensinar coisas profundas sobre o reino de Deus. E graças a Deus, né, que ele usava essas ilustrações, porque para nós fica muito mais fácil hoje ler e entender essas parábolas. Então vamos lá, então eu vou ler com vocês então aqui Lucas 20, a partir do versículo 9, a parábola dos lavradores maus. E diz o seguinte: a seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Então, Jesus começa contando uma história de um dono de uma vinha. Ele tinha uma vinha e ele entregou para os lavradores. Então, esses lavradores tinham a responsabilidade de cuidar dessa vinha para ele, de cuidar, né, dessa propriedade. E ele se ausentou dessa vinha por um prazo considerável, ou seja, por bastante tempo. Então, por muito tempo, a vinha ficou apenas na responsabilidade desses lavradores, né, sem a presença desse dono. Olha só o que acontece. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Então, chegou o momento em que esse dono da vinha envia um servo dele, alguém para ir lá, né, para prestar contas, para trazer esse fruto, para ver como que os lavradores estavam cuidando dessa vinha. Mas olha como os lavradores tratavam esse servo. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias, ou seja, espancaram o servo do dono, né, da vinha, que eles estavam ali cuidando. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram. E depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Então, mandou o primeiro servo, que foi espancado. O segundo servo também foi espancado. Mandou ainda um terceiro, também este depois de feri-lo ou expulsar. Ou seja, todos os servos que esse dono da vinha enviava, né, os lavradores tratavam com falta de respeito, com violência, né, e não aceitavam esses servos e expulsavam ele da vinha. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Então ele mandou 3 servos, não respeitaram os servos. Ele pensou: bom, eu vou mandar o meu filho, né? O meu filho amado, porque talvez os lavradores respeitem esse filho, tratem ele com devido respeito. Mas olha o que acontece na parábola. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro. Vamos matá-lo para que a herança seja nossa. Ou seja, ao invés de respeitar o filho do dono da vinha, eles quiseram matá-lo, porque esse é o herdeiro, né? Vamos matá-lo e a vinha vai ser só nossa, né? E essa propriedade vai ser só nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Ou seja, mataram o filho do dono da vinha. Que lhes fará, pois? Aí Jesus pergunta para eles, né? Para as pessoas que estão ouvindo a parábola. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros? Então Jesus pergunta para essas pessoas que estão ouvindo
E o que o dono da vinha deve fazer para esses lavradores? Ele deve exterminar aqueles lavradores e entregará a vinha a outros? Ao ouvir isso, disseram que tal não aconteça. E lá em Mateus 22, não, em Mateus 21, fala assim, né? Fala que eles responderam exatamente isso. Fará parecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, aqui, em Mateus, eles dão a própria sentença. Eles falam exatamente isso, né? Fará com que eles pereçam e entregará a vinha a outros lavradores. Voltando lá para Lucas, né? Jesus responde o seguinte: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então, o entendimento dessa parábola é muito simples. O que é a vinha? Né? A vinha é o reino de Deus. E quem é o dono da vinha? É Deus. Então, a vinha, nessa parábola, representa o reino de Deus. Então, o reino de Deus tem um dono, que é Deus. O dono da vinha é Deus. E quem são os lavradores que Deus entregou a vinha? É a nação de Israel, é os judeus. Então, aqui Jesus está dizendo, né? O Senhor entregou o reino dele nas mãos de vocês, para que vocês cuidassem desse reino, para que vocês zelassem por esse reino. Mas e quando ele mandou os seus servos, quem são esses servos? Né? Aqui na parábola, o dono da vinha envia 3 servos. Quem são os servos? Né? Quem Deus enviou? São os profetas. Os profetas no Antigo Testamento, todos eles, né, foram rejeitados. Todos eles foram perseguidos, todos eles foram presos, foram açoitados, foram apedrejados, foram assassinados. Os profetas que o Senhor enviava ao povo, os profetas que o Senhor enviava para alertar o povo, para dizer para o povo que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam, né, seguir os mandamentos do Senhor, foram rejeitados, foram maltratados, foram presos, foram apedrejados. E isso é que aconteceu, né? A gente lê ali no Antigo Testamento, a gente vê todos os profetas foram sumariamente rejeitados. Então, o dono da vinha enviou os seus servos, né? O dono do reino, Deus, enviou os seus profetas que foram rejeitados. Inclusive, João Batista no Novo Testamento, o último de todos os profetas, aquele que veio abrir o caminho para Jesus, que veio anunciar Jesus, foi morto, foi assassinado, né? Cortaram-lhe a cabeça, entregaram a cabeça, né, para Herodias, né? Herodias pediu a cabeça de João Batista, entregaram para ela numa bandeja de prata essa cabeça. Então, ele também foi rejeitado pelos seus, né? Então, todos os profetas que o Senhor enviou foram rejeitados. E então, o Senhor envia quem? O seu Filho amado. Deus envia quem? O seu Filho amado. O Filho amado é Jesus. Mas o que os lavradores maus fizeram, né? O que o povo fez com Jesus? Mais uma vez, eles rejeitaram Jesus, né? E procuravam matá-lo, né? Jesus sabia o que ele iria passar naquela semana, sabiam que estavam tramando a sua prisão, sabiam que estavam tramando a sua morte. E aqui o filho do dono é ele, é Jesus, que seria morto. Por quê? Porque os lavradores maus aqui na parábola dizem: esse é o filho, esse é o dono da herança, vamos matá-lo, né? E a gente sabe que os fariseus, eles foram movidos por inveja, eles foram movidos por ciúme, eles foram movidos, né, por ganância,
né, querendo... Por que eles assassinaram Jesus? Porque Jesus estava ali, né, tomando o rebanho, né, deles. É isso que eles pensavam, né? Jesus estava chamando a atenção. Jesus estava ganhando muitos seguidores e isso os incomodava. O fato do povo não procurar mais eles, mas procurar a Jesus para serem curados, para serem libertos, para aprenderem, né, sobre o reino de Deus. Isso incomodava. Então, o ciúme, a inveja, a ganância os moveu a querer matar Jesus, a querer prender e matar Jesus. Então, a parábola é simples. Jesus pergunta para eles, o que o dono da vinha vai fazer agora com esses lavradores? Vai exterminá-los? E entregar essa vinha para outros lavradores, né? E aí lá em Mateus eles falaram sim, né, que eles exterminem esses lavradores e que entreguem a vinha para outras pessoas que vão cuidar dessa vinha de forma correta. Olha, a Ellen tá perguntando, né? Quem é a pedra angular? A pedra que eles rejeitaram é Jesus Cristo. A pedra angular é Jesus Cristo. Eles rejeitaram essa pedra. E por isso que essa pedra é pedra de tropeço para eles. Por isso que eles serão reduzidos a pó. Aqui fala, todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Porque Jesus foi rejeitado. Ele é a pedra angular que foi rejeitada pelo seu próprio povo. E porque foi rejeitado pelo seu próprio povo, o que acontece com o reino de Deus? Ele foi entregue para quem? Para os gentios. E quem são os gentios? Os gentios é você. Sou eu. É todo aquele que não é judeu, é gentil. Então, porque Jesus foi rejeitado pelos seus, o Senhor entrega a vinha para outros lavradores, né? O Senhor entrega o reino de Deus para os gentios. Hoje nós temos acesso a esse reino. Hoje esse reino é compartilhado também conosco, que somos gentios, porque ele foi rejeitado pelos seus, né? Mas nós os aceitamos. Nós, todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, né, é considerado filho de Deus. E eu quero voltar lá no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 12, que fala assim: mas a todos a quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem são hoje aqueles, né, que fazem parte do reino de Deus? Quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, que recebem Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador. Aquele que entrega a sua vida, aquele que perde a sua vida para Jesus, né? Aquele que recebe Jesus em seu coração, que reconhece Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, que reconhece a obra na cruz, que reconhece a sua ressurreição. Esses sim são chamados filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, queridas, essa parábola, ela é muito simples, né? A interpretação dela é muito clara. Jesus veio para os seus, mas ele foi rejeitado. E por isso esse reino foi entregue também aos gentios, que somos nós. Então, se hoje nós temos acesso a essa misericórdia e graça divina, foi porque primeiro ele foi rejeitado pelos seus e ele entregou a sua vida por toda a humanidade, né? Todas nós temos acesso a essa salvação, todos nós temos acesso a essa adoção divina por meio de Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida, se você ainda não decidiu, né? Eu quero convidar você a fazer isso hoje. Entregue a sua vida para Jesus, né? Reconheça ele como seu Senhor e Salvador, né? Reconheça ele, né, como seu libertador. Reconheça que ele morreu na cruz para que você não precisasse passar por essa morte. Por que Jesus precisou sofrer? Jesus precisou sofrer para que nós não sofrêssemos essa morte, para que nós
Quem merecia aquela morte de cruz era eu, quem merecia aquela morte de cruz era você. Mas ele pagou o preço pelos nossos pecados, pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia. Por causa dele, por causa desse sacrifício, nós somos lavadas nesse sangue, nós somos purificadas, nossos pecados foram apagados e nós somos livres da condenação do pecado. Não existe condenação para sua vida, não existe condenação para nossa vida por causa de Jesus. E eu quero perguntar, você aceita esse filho amado, né? Você tem aceitado no seu coração, né? Esse filho amado, como que você tem cuidado da vinha que Jesus te entregou, né? Da vinha que Deus te entregou. Hoje os lavradores somos nós. Hoje os lavradores responsáveis pela vinha sou eu e você. Você tem cuidado dessa vinha com cuidado, você tem cuidado com obediência, você tem cuidado com temor ao Senhor dessa vinha, dessa salvação que ele entregou nas suas mãos. Um dia nós também vamos ter que prestar contas, querido, daquilo que nós fizemos com o que o Senhor entregou nas nossas mãos. Por isso que o temor ao Senhor, a palavra de Deus diz lá em Provérbios, né? O temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria, porque ele é a nossa bússola moral. Ele é a nossa bússola moral. Amém, glória a Deus, aceito Jesus como o único Senhor e Salvador. Amém, glória a Deus. Parabéns pela sua declaração, amada. Porque o temor ao Senhor, ele é a nossa bússola moral. Quando nós vivemos com temor a Deus, né, nós fazemos as coisas para a honra e para a glória dele. Nós pensamos naquilo que nós vamos fazer. Será que isso está agradando ao Senhor? Será que essa atitude agrada a Deus? Muitas pessoas se perdem porque elas perdem esse temor. É por isso que o temor é o princípio da sabedoria. Temor não é ter medo de Deus, mas é viver com a consciência da presença dele nas nossas vidas. A consciência de que o Senhor está presente, de que você é a morada do Espírito Santo e tudo que você faz, o Senhor está ali. O Senhor está vendo, o Senhor está ciente. E quando nós vivemos com essa consciência de que Deus está presente, Deus está presente. Quando nós vivemos com a consciência dessa presença de Deus, nós temos temor a Deus nas nossas atitudes. E eu vejo que muitas pessoas se perdem porque perdem exatamente esse temor. Perdem exatamente esse temor. Esse temor ao Senhor, né? De saber da presença dele na sua vida, né? Acaba levando as coisas de Deus com negligência, acaba levando as coisas de Deus e caindo na inveja, assim como os fariseus, caindo na inveja, caindo na ganância. E nós não podemos perder isso de vista. Entender que nós sim podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas isso é em Cristo. É em Cristo, não é em nós mesmas. Entende? Sem Ele nós não somos nada. E é por isso que nós precisamos manter esse coração humilde, esse coração com temor a Deus, esse coração que se humilha na presença do Senhor, que não tem vergonha de se humilhar na presença do Senhor. Sabe, mulher, tudo começa pelo nosso coração. A partir do momento que a gente deixa entrar o orgulho, a vaidade, né, que a gente deixa entrar alguns venenos, como a amargura, que a gente deixa entrar a inveja no coração, a gente começa a se perder, porque a nossa motivação muda. E qual que é a sua motivação em servir ao Senhor? Qual é a sua motivação em buscar a Deus? Qual é a sua motivação em buscar ao Senhor? A sua motivação deve ser de ser uma mulher parecida com Ele, de ser uma mulher transformada, de ser uma mulher segundo o seu coração, de construir um relacionamento de intimidade. Obrigada por me apresentar Jesus, Lidiane. Posso dizer que foi na sua live sobre Miriam que me converti e entreguei a minha vida a Jesus. Que linda! Sobre a minha... Gente, mas então você me acompanha há muito tempo. Porque a minha live de Miriam eu fiz lá no comecinho da página. Faz muitos anos que eu fiz. Eu acho que já faz uns 4 anos. Então você me acompanha há muito tempo. Glória a Deus. Que bom saber disso. Que bom saber disso.
Então, que a gente nunca perca isso de vista. Amém? Essa visão de Jesus, esse temor do Senhor no nosso coração. Enquanto nós tivermos esse temor no nosso coração, nós seremos mulheres sábias. Nós pensaremos nas nossas decisões, nós seremos guiadas pelo Espírito Santo e não pelas nossas emoções, porque temos esse temor no nosso coração, temos essa humildade, temos esse entendimento de que nós precisamos ser transformadas, curadas, que precisamos de ser libertas, né? Entender que esse processo ele é contínuo e que ele nunca acaba. Nós precisamos sempre ser aperfeiçoadas, sempre haverá alguma coisa que precisa ser consertada. E quanto mais humildade nós tivermos no nosso coração, quanto mais coragem de olhar para dentro de nós mesmas, mais o Espírito Santo vai nos revelar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser confrontado, aquilo que precisa ser restaurado nas nossas vidas. Eu tenho certeza que se você olhar para dentro de você, o Senhor vai te mostrar isso, né? Vai mostrar, olha, aqui você precisa se arrepender, nesse ponto aqui você tá errado, isso daqui eu ainda quero curar dentro de você. Eu creio que esse processo ele nunca acaba, né? Nenhuma de nós chegaremos à perfeição. Mas essa nossa busca, ela precisa permanecer. Essa busca com humildade, com sinceridade na presença de Deus, porque não adianta, na presença de Deus não existem camadas, na presença de Deus não existem máscaras, Ele nos enxerga exatamente como nós somos. Então seja sincero, chegue sempre na presença de Deus com o coração quebrantado, com o coração humilde, com o coração sincero, e eu tenho certeza que Ele prometeu completar a boa obra, né? Essa obra, ela será completada. Deslizes a gente comete, às vezes a gente tropeça em alguma pedra, mas o importante é levantar a cabeça, é levantar e continuar caminhando com Jesus, crendo na promessa dele, crendo que ele cuida de nós, que ele já pagou o preço pelos nossos pecados e que nele nós podemos vencer qualquer circunstância adversa nas nossas vidas. Você pode perder qualquer coisa na sua vida. Nós podemos perder qualquer coisa na nossa vida. Você só não pode perder a sua comunhão com Deus. E é por isso que isso deve ser prioridade na sua vida. Amém? Glória a Deus por esse momento com vocês. Obrigada pela sua companhia. Foi sempre uma alegria e uma satisfação muito grande poder aqui compartilhar com vocês as meditações, as reflexões, ler a palavra de Deus juntas. Tá bom? A gente já tá finalizando essa série de parábolas. Acredito que tem só mais uma live sobre as parábolas. Se você não conseguiu acompanhar aqui ao vivo, olha, tem uma Lidiane aqui, tem uma xará minha. Bom dia, Lidiane, graça e paz. Adoro conhecer outras Lidianes. Se você não tem acompanhado as lives aqui ao vivo, você pode acompanhar lá no YouTube. Tá tudo salvo lá, gratuitamente, para você assistir, aprender e ser edificado. Amém? Vamos orar então? Pai, obrigada pela sua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada porque nós somos confrontadas, mas também somos libertas, curadas e restauradas através da sua palavra. Que essa palavra realmente possa gerar frutos dentro de nós, que nós possamos sempre buscar esse aperfeiçoamento contínuo, com humildade, com sabedoria e com temor ao Senhor. Faz de nós, Senhor, mulheres segundo o teu coração, mulheres que cuidam da sua vinha, com amor, com dedicação e com temor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém. Glória a Deus. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia nessa segunda-feira. E você tá aqui me ouvindo. Eu sou muito grata pela vida de cada uma de vocês, viu? Eu sei que você acaba deixando às vezes os seus afazeres para me ouvir aqui, para aprender um pouquinho da palavra de Deus. E eu sou profundamente grata pela sua vida. Muito obrigada, tá bom? Quarta-feira a gente volta então com mais uma live devocional, com mais um momento aqui para aprendermos para aprender mais sobre a palavra de Deus. Um beijo no seu coração e até a próxima live.